dois detalhes que eu queria trazer sobre o filme O Assassino é que ele tem uma atriz brasileira que me foge o nome agora, que ela é bem coadjuvante, tem pouco tempo de tela, mas ela tá nesse filme também, né? Ela faz a esposa, né, do assassino. E os detalhes que o filme traz, como eu falei, é tudo muito minucioso, muito detalhista. Então tem uma cena do filme, não é nenhum spoiler, onde o personagem do Michael Fassbender, ele tá fugindo, então ele se esconde num hotel. E não é simples. Qualquer outro filme ou qualquer outro diretor ia assim, ele se escondeu no hotel e acabou. Não, não para o David Fincher. Porque nessa cena, o protagonista, ele coloca um copo de vidro em cima da porta, né? De uma forma bem estratégica. E para que se de repente um inimigo entrar, o copo de vidro cai e quebra. Então o filme é cheio desses detalhes. E para quem gosta desses detalhes, é um prato cheio. Não, com certeza, filmaço. Exatamente. Bom, então vamos lá, Isaac. Agora seria o número 4 da sua lista, né? Qual seria o quarto? Olha, o quarto filme da minha lista Também é o Assassino. Assassino? Quer trazer algum detalhe ou tá... Não, eu acho que é isso. Quer falar alguma coisa sobre o diretor, David Fincher? Olha, bom, o diretor David Fincher... bom, o que chama a minha atenção no David Fincher, como eu disse, um dos pontos são as particularidades, né, os detalhes. Os filmes dele são ricos em detalhe. E eu acho que o Fincher também consegue pegar assim, umas histórias... falando aí do diretor, né, em específico, não adaptáveis para o cinema, e ele consegue adaptar. Por exemplo, o Clube da Luta é um livro assim com muita informação, um livro assim recheado de detalhe, e o diretor conseguiu fazer um filme muito fiel ao livro, mas muito fiel mesmo, né? Todas as características do livro estão presentes no filme. Eu não sei o final que ele dá uma modificada, mas, ele pegou outro filme também, Garota Exemplar também, que é um filme, né, um livro que fez muito sucesso, ele adaptou para o cinema. E de uma maneira assim muito fiel também, é muito parecido ali, todos os detalhes, ele conseguiu. David Fincher é um diretor assim que, sem sombra de dúvida, eu acho que se a gente pegar assim, dos diretores vivos hoje, né, que fazem, que produzem e dirigem filmes, eu poderia dizer que o David Fincher é o diretor que mais se sai bem em adaptações de livros pro cinema, sem sombra de dúvida. O Scorsese também, ok, mas o David Fincher ele consegue sobressair, sem sombra de dúvida. Qual o seu filme preferido do diretor? Olha, do David Fincher, com certeza, olha, se fosse colocar aí em primeiro lugar, eu colocaria Clube da Luta, assim, sem sombra de dúvida. Inclusive é um filme que está no meu top 10 melhores filmes da minha vida. E em segundo lugar, eu colocaria o filme Seven, também, que eu acho, nossa, espetacular, filmaço. Sempre com alguns plot twists muito interessantes, né? Sim, são dois filmes que tem plot twist, né? Bem Exatamente. Vamos lá, então, Isaac. Agora é o top 3, medalha de bronze, prata e ouro. Certo. O terceiro da minha lista é o Oppenheimer. Né? Ele se encontra atualmente para aluguel no Amazon Prime. Diretor Christopher Nolan, né? De obras aí já muito renomadas, né? Como, por exemplo, O Grande Truque, A Origem, né? Interestelar. E ele vinha de um filme que não fez tanto sucesso, que é o Tenet. Né? Recebeu várias críticas, não foi bem de bilheteria. E aí ele vem com o Oppenheimer com essa ideia de criar de trazer essa história para o público, né, nas telas do cinema, falando sobre o criador da bomba atômica. Né? O elenco aí dispensa comentários, né? Cillian Murphy como ator principal, Robert Downey Jr., quem mais está? A Florence Pugh, que a gente falou bastante do Midsommar aqui, ela é a atriz principal do Midsommar, está nesse filme. Sim. A Emily Blunt, que inclusive se destacou muito no filme Um Lugar Silencioso. O Matt Damon está nesse filme também, né? E ainda tem uma participação especial do Rami Malek, que foi o ator que ganhou o Oscar pelo filme Bohemian Rhapsody, né? Que conta a história do Queen e tal, da banda Queen e do Freddie Mercury. Então, assim, não é um elenco, é uma constelação de estrelas. Sim, com certeza. Você gostaria de comentar alguma coisa sobre esse filme? Olha, esse filme ele vai fazer parte da minha lista aí também, em determinado momento. Eu acho que ele ficou numa posição aí um pouco, né, de mais destaque assim na minha lista. Mas você acha que é legal comentar agora ou esperar? Posso? Vamos lá. Pode falar? Vamos então vamos lá. Bom, olha, Oppenheimer pra mim, sem sombra de dúvida, foi um filmaço, foi uma grande surpresa. É um filme assim que o Christopher Nolan ele conseguiu pegar um tema, né, pegar a história de um homem e conseguiu destrinchar aquela história, mas de uma maneira que eu acho que nenhum diretor conseguiria extrair tanta informação de um personagem como ele fez nesse filme, né? E assim, o que me preocupava nesse filme era o seguinte, era a minha grande preocupação. Quando eu vi os rumores, né, que o Nolan ia fazer um filme do Oppenheimer, eu fiquei pensando, poxa, é o criador da bomba atômica. Os Estados Unidos os diretores norte-americanos têm essa, né, de fazer um filme norte-americano e tentar
criar ali um herói, né? Um protagonista que, digamos assim, que seja que o público vinha se identificar, vinha torcer por ele. Poxa, e eu fiquei pensando, tudo bem, foi foi o criador da bomba atômica, ele botou um ponto final, digamos assim, na Segunda Guerra Mundial. Mas, ao mesmo tempo, me preocupava o fato de tentar transformar esse protagonista num herói, sendo que foi o criador da bomba nuclear, que matou milhares de pessoas. Meu, como criar um personagem que o público viesse se identificar? E eu acho que aí o Nolan conseguiu se sair muito bem. Porque é um personagem que você se coloca no lugar dele, né? Você fica até se questionando, será que eu no lugar dele não teria tomado as mesmas decisões? Né? É um protagonista que você consegue identificar o peso, né? As consequências que ele carrega pelas decisões que ele tomou durante o filme, né? E é um filme, certamente um filme de consequências. E o Nolan tem essa, né? De pegar filmes e contar através de linhas temporais. E eu queria só dar um destaque nesse filme, porque assim... E esse talvez seja um ponto negativo para mim do filme, porque assim, ele pega 3 linhas temporais. A primeira linha temporal vai contar ali do Oppenheimer na universidade. Segunda linha temporal, a criação da bomba atômica, o Projeto Manhattan. A terceira linha temporal, digamos assim, as consequências que o protagonista vai enfrentar pela criação. E essas linhas temporais, elas ficam se cruzando o tempo todo no filme, o tempo todo. Em um dado momento, o protagonista está falando sobre física quântica, depois muda falando sobre política, depois volta de novo falando sobre... Fica meio confuso, né? Fica confuso. E o espectador, isso desafia o espectador, porque você fica na poltrona ali com dor nas costas. Eu, particularmente, fiquei tenso no filme. Falei, meu, o que é isso? Sabe, pra você não perder nada, tentando acompanhar, para tentar encaixar todas as peças. E isso eu confesso que é um tanto desgastante no filme. Mas, assim... não tira o mérito de ser uma obra, assim, né, meu, espetacular, né? Um filmaço, sem sombra de dúvida. O que esperar de Oppenheimer pro Oscar? Olha, a gente já teve o Globo de Ouro aí, que o Oppenheimer já levou vários, né? Apesar que o Globo de Ouro engana um pouco, né? Às vezes ele dá uma enganada. Então, assim, eu acho que tem chances, né? Se ele levar o Oscar de melhor filme, eu vou estar satisfeito, até porque ele tá no meu top 3. Vai estar de parabéns, vou considerar que o Oscar acertou, né? Apesar que o Oscar vem... tomando umas decisões assim meio difíceis de entender, né? Mas se o Oppenheimer ganhar, para mim tá de parabéns, tá de bom tamanho. E a atuação dos atores é sensacional, né? Robert Downey Jr. entregando tudo de si, né? Ele que, para quem talvez não conheça, ficou muito conhecido como o papel do Homem de Ferro, né? O Cillian Murphy, muito conhecido pelos papéis que desempenhou, principalmente como o Espantalho no filme Batman. Sim. E estão sensacionais nesse filme, né? Pode ser que de repente leve algumas estatuetas para casa, né? Eu, apesar de não ter visto os demais filmes dos atores que estão concorrendo ao Oscar, mas eu acho difícil o Cillian Murphy não levar, né, de melhor ator, porque, meu, que trabalho espetacular, né? Que atuação. Tipo... Sem dúvida. Bom, esse é o terceiro da minha lista, Oppenheimer. Qual seria o terceiro da sua lista, Isaac? Olha, da minha lista é o filme O Homem-Aranha através do Aranhaverso, e eu vou falar uma animação, né? Uma animação. E eu vou falar uma coisa assim que, assim, é uma visão assim bem particular minha, tá? Mas eu acho que esse filme, falando assim, de todo o material do Homem-Aranha já produzido pro cinema, pra mim esse filme ele tá no topo da lista. É a melhor coisa que eu vi de Homem-Aranha nos cinemas até hoje. Tipo, isso tirando os filmes do Tobey Maguire, Andrew Garfield e o Tom Holland. Eu acho que somar todos eles, esse daqui, ele, sem sombra de dúvida, ele sobressai. E os meus motivos são, em primeiro lugar, a história. É uma história, assim, que tem um plot no meio da história. A história toma um outro rumo no meio ali, no segundo ato, né? Que é bem interessante. Eu acho que eles colocam o Homem-Aranha num dilema moral muito complexo, que é até um filme que ele deixa meio em aberto, né? Para um outro filme, para uma sequência, né? E coloca um personagem de animação num tema, assim, numa situação tão difícil, que é algo que a gente não está acostumado para uma animação, né? Eu acho que é um filme, assim, que não é um filme para crianças, né? E, ao mesmo tempo, é um filme com cenas, assim, de ação espetaculares. Eu acho que como que eu posso dizer, a fotografia ali, a animação, os movimentos dos personagens, toda essa parte técnica do filme se sobressai muito. E é isso faz esse filme ser espetacular. E ele só não tá, talvez, em segundo ou em primeiro lugar na lista, eu acho que porque o final desse filme ele ficou em aberto. Eu tava esperando para esse filme uma conclusão, e ele não tem uma conclusão. Ele simplesmente acaba e se fala, e aí, né? Perfeitamente. Eu também gostei bastante. Ele não entra no meu top 10,
mas eu também assisti e, pra mim, ele supera o primeiro. Você concorda com isso? Ah, não, sem sombra de dúvida. De verdade, eu particularmente gostei muito do primeiro filme, muito Eu também mesmo, gostei bastante. mas ele realmente ele se sobressai.